Outra polêmica, o jogo de ontem foi recheado de polêmicas, né? Recheado de polêmicas. O que acontece? Ontem, lá no estádio da Serrinha, a diretoria do Vila Nova ficou ali naquele espaço reservado acima da foto, da imagem do senhor Elê Pinheiro, né? E alguns profissionais da TV Tigrão e outros sócios convidados ficaram próximos à tribuna da imprensa e também onde ficam alguns conselheiros. Teve bate-boca, Romário Policarpo falou de ameaça, eu vou te pegar, que negócio, sabe? Que negócio de criança, de adolescente. E aí depois do jogo é que o negócio ficou quente. Depois do jogo é que o negócio pegou fogo. É que o negócio ficou complicado. O que acontece? Hugo Jorge Bravo desceu para reclamar com a arbitragem do Rafael Klein, né? E aí começou o bate-boca dele com o Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás, que, segundo o Policarpo, tentou arremessar água no presidente executivo do Vila Nova. Veja só a explicação do Romário Policarpo, diretor de comunicação do Vila Nova, ontem no pós-jogo Band News. Entrevista exclusiva, hein? Entrevista exclusiva aqui no microfone Band News. Romário Policarpo falando com as feras do esporte. Veja só, ouça só. 1h46. Cadê o Policarpo? O senhor Andrino, ele tem que ter pelo menos educação. Pelo menos educação, não conheço, não é meu amigo, nunca peguei na mão dele e tenho a mínima intenção de pegar na mão dele. Agora ele é um profissional da bola, é um cara que tem um currículo, no meu ponto de vista, um bom currículo, um cara respeitado, mas que está agindo como menino. Ele xingou o Hugo, ele xingou integrantes da nossa diretoria, ele arremessou água no rumo da nossa diretoria na descida para o túnel. Na descida para o túnel também, quando acabou o jogo, foi vergonhoso. Fecharam os portões, porque agora, quando a gente vai lá, é todos contra o Hugo, só que esquecem que o Hugo tem uma diretoria por trás que não vai deixar ele sozinho. Fecharam os portões, porque o Hugo estava reclamando da arbitragem, que foi escandalosa, um erro atrás do outro, né? Não deixou a gente cobrar escanteio. A expulsão do Elias é a coisa mais absurda que eu vi nos últimos tempos do futebol. O futebol está acabando por causa de atitudes como a da arbitragem de hoje. O Hugo vai reclamar com o juiz, o Andrino aparece xingando o Hugo, querendo empurrar o Hugo, com segurança segurando ele, tacando água pro rumo da gente, né? Fecharam os portões, os jogadores do Vila tentando descer, e a segurança do Vila, que isso é obrigatório. Tá, então, o Romário Policarpo, né, diretor de comunicação da equipe do Vila Nova, contando a versão do Vila, dando a versão do Vila Nova. Tiago, por que você não tem a versão do Goiás? Tá aberto aqui o espaço para que o Lucas Andrino se posicione. Ele foi o citado, então tá aqui aberto o espaço para que o Goiás também se posicione e fale aquilo que aconteceu. Eu recebi outras informações também e até uma imagem de uma pessoa que não é ligada ao Vila Nova, estava ali meio que na organização do evento e tal, que me contou a questão do bate-boca do Andrino com o Hugo Jorge Bravo. Ele disse que não viu a questão da água, mas a água parece que foi acima, então não foi na posição onde ele estava. Foi no momento em que o presidente do Vila Nova com a sua diretoria estava, né, descendo ali as escadas para reclamar com a arbitragem. Quem falou também sobre o assunto foi o Hugo Jorge Bravo, na pergunta do Igor Santiago. Veja só o que disse o presidente do Vila Nova, também ontem no pós-jogo Band News, depois desse empate, 2 para o Goiás, 2 também para a equipe do Vila. Vai deixando o seu like, hein? Polêmica aqui no Debate das Feras. Polêmica aqui no Debate das Feras, 2 para o Goiás, 2 para o Vila, mais uma vez um ambiente hostil, né? O pessoal do Vila reclamando, o pessoal do Goiás revidando, enfim, o negócio pegou fogo ontem. 1h48, veja só o que disse o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, em entrevista coletiva. Hugo, deixa eu fazer uma pergunta sobre o pós-jogo ali. Aconteceu uma confusão no túnel com a segurança do Goiás também. O que aconteceu? Tava meio turvo pra gente da imprensa enxergar. O que aconteceu? Na verdade, o que a gente vê nos resultados do futebol brasileiro, quando a gente vai enfrentar as grandes seleções, vamos dizer assim, mundiais, ela é reflexo dessa proteção que a gente está criando no futebol, uma barreira de proteção ridícula. Tempos difíceis formam homens fortes. E o que nós estamos formando no futebol é um bando de menino mimado. Menino mimado. Tanto dentro de campo, porque qual que é a justificativa do árbitro expulsar um atleta nosso porque fez isso aqui? Qual que é a justificativa? Vocês estão formando um bando de menino mimado, acabando com o futebol. A verdade tem que ser dita. Aí eu saio ali fora, saindo, eu vou cobrar do árbitro, do porquê que ele acaba um jogo no escanteio para o Vila. No escanteio para o Vila. Eu duvido. Se fosse o escanteio para o adversário na casa dele, ele teria acabado o jogo. Eu duvido. Aí ele acaba, aí eu vou cobrar o árbitro.
Aí me passa o seu executivo do adversário e o cara quer falar pra mim que eu não posso falar nada, que eu tenho que ficar calado, que eu não posso. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Você, o árbitro, que vocês estão criando é uma geração de menino. Aqui nós vamos cobrar aonde for. O que for do nosso de direito, nós vamos cobrar aonde for e qualquer instância, sem problema nenhum. Dentro de casa, fora de casa, não é arrogância de forma alguma. Eu estava falando com o árbitro, cobrando o árbitro, que é o meu direito. É o meu direito. Por quê? Presidente, diretor, está todo mundo aqui, ó. Presidente e diretor só perde jogo. Só perde jogo. Então nós vamos nos posicionar e vamos cobrar. Agora ficar com milindre, nunca tivemos um milindre lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, nunca. E lá teve diretores do Goiás mandando torcedor nosso e a puta que pariu, fazendo o gesto obsceno. Deu essa parte aí, né? Tá aí o presidente do Vila Nova. E um pouco mais pra frente, é um áudio longo, de 5 minutos e 50 mais ou menos. Ele fala, tem que acabar com esse negócio de dirigente, de executivo de futebol, com camisa social na beira do gramado. Quem usa camisa social? Né? Então, assim, ele jogou abertamente uma direta. Isso não é indireta, isso é uma direta pro diretor de futebol da equipe do Goiás, o Lucas Andrino. Meninos e meninas, o que vocês me falam de mais um episódio? Quem que é a menina que vai falar? Meninos e meninas no geral, né? Que o nosso programa é um programa... Né? O nosso programa é um programa geral, coletivo, democrático e amplo. Entendeu, Tim? Né? Meninos e meninas. É isso aí. Enfim, vai deixando o seu like. 500 likes é a nossa meta hoje. O que você me fala, Matheus Carvalho? Quero começar por você aqui. O clima tem esquentado. No último clássico lá no estado da Serrinha, teve adesivo, teve camarote sem banheiro, né, com reclamação também de falta de ar-condicionado, né, declarações das duas diretorias. O negócio tem ficado complicado. E agora, né, a diretoria do Vila acusando o Andrino de ter xingado o presidente executivo do Vila Nova e ter arremessado água em direção à diretoria do Vila. O que você me fala desses episódios que não são de arquibancada e sim de diretores, de dirigentes, inclusive contra o presidente executivo? Desnecessária, da rivalidade? O que você me fala, Matheus? Eu falo que uma hora vai dar merda isso aí, né? Tô até falando palavrão, né? Mas é a realidade. Uma hora isso aí vai dar muito ruim. Pode ter certeza. Pode escrever. Não é de hoje que isso vem acontecendo. E vem acontecendo justamente lá no estádio da Serrinha, né? Essa rivalidade, esse ânimo exaltado, essa situação mais ácida. Acho que não tem que ser por aí. Aliás, em relação ao Goiás, a figura do Andrino, né? Tem que aprender a respeitar o resultado, né, cara? Tem que aprender a respeitar o resultado. Todo jogo é a mesma situação. O resultado é um resultado adverso para o Goiás, né? E aí tem um pepinim. Toda vez é a mesma situação. Se o Vila ganhou do Goiás lá na Serrinha, o Vila tem que comemorar lá na Serrinha. Ele não vai pegar o champanhe, cerveja, não sei como é que esse povo comemora, e vai lá pra 85 e vai lá pra rua. Isso não existe. Então se o Vila ganha do Goiás lá na Serrinha, tem que comemorar lá. Se o Goiás ganhar do Vila Nova no Oba, tem que comemorar lá. E aí o adversário ele tem que respeitar, né? Ele tem que respeitar isso. O fato é, a figura do Andrino, que é uma pessoa que não é daqui, que tá há pouco tempo no Goiás, ele tem que entender os perigos que pode causar esse tipo de ânimo exaltado, né? O primeiro dele foi lá no Oba, né? Ele desrespeitou um repórter da TV Anhanguera, né? É logo o Rafael Seba, né? Você não é torcedor do Goiás, aquela coisa toda, então Não, assim... acusou ele de vilanovense. Ah, foi isso, né? Foi, o Rafael Seba. Isso, então assim, cara, É um baita de um profissional. O Andrino, ele é um cara desequilibrado. Ele não pode ficar perto do campo. Vai jogar Goiás e Vila. Ele tem que ficar lá na administrativa, lá na sede administrativa e lá no Parque Anhanguera, ele tem que ficar por lá. Porque ele não dá conta de trabalhar a sua equipe para entrar em um jogo como esse, com espírito de decisão, que por mais que o Goiás, para mim, jogou bem, o Goiás jogou bem, o Vila Nova também fez um grande jogo, não é à toa que foi um jogo de 4 gols, mas o Andrino, a cada jogo que é contra o Vila Nova, acontece uma situação bizarra, e toda vez tem o Andrino. Vocês já repararam isso? Toda vez tem o Andrino. Então, assim, a diretoria mais alta do Goiás, o escalão mais alto do Goiás, tem que controlar um pouco mais o seu executivo, né? Porque isso aí pega ruim pra instituição. Porque pensa,
Cara, toda vez dá um resultado ruim pro Goiás e aí tem uma birra. É birrento. Andrino é um cara birrento. E não pode ser desse jeito. E é uma confusão. Cara, empatou o jogo. Foi ruim, né? Pro torcedor. Vai pra casa. Vai pra casa, abaixa a cabeça, deixa os caras comemorarem se tiver que comemorar, deixa o dirigente ir cobrar do juiz e segue a vida. Porque, Thiago, daqui a pouco vai dar merda. E um detalhe, Matheus, não é uma briga de mesmo tamanho, de mesmos tamanhos. Até pela questão do cargo. Não tô falando aqui de outras coisas, não. O Hugo é presidente executivo do Vila Nova. O Lucas Andrino é um profissional contratado, assalariado, que está executando uma função de executivo de futebol do Goiás. Que não tem ligação nenhuma com o Goiás. Daqui a pouco ele é mandado embora e vida que segue. Ele tá no Mirassol, tá no Novo Horizontino, 13 de Lucélia, Tupi de Jussara. Ele é um profissional da bola. Não, e Thiago, você não ouve falar mal. Não é um cara apaixonado pelo Goiás. Você não ouve falar mal do Vanderlan. Claro que não. Você não ouve falar mal do Paulo Rogério. Joaquim Edson. Você não ouve falar mal do Joaquim Aliás, o Policarpo foi elogiar ontem a postura do Joaquim Edson aqui na Band News. Que ele foi muito educado, que ele apazigou e tal. Cara, é um cara super do bem, é um cara com a mente completamente diferente. Só que tem um birrento lá dentro do Goiás, que é o Andrino. O Andrino é um birrento. Então tem que controlar, porque daqui a pouco cria uma situação de guerra, onde, na minha visão, não existe. Tem que ter rivalidade, mas não tem que ter guerra. E aí o senhor Leandrino vai estar em outro clube. Ele não vai estar aqui. Ele não vai ter vida longa no Goiás. Então precisa controlar este senhor. 1h56 agora, debate das Ceras Band News, oferecimento Portas de Aço Goiás. Marca um golaço quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais e automáticas. 6 décadas de tradição. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp para o 62984131643. Troca de óleo GP Car Centro Automotivo. Tem promoção, aproveite. Diga que ouvinte Band News e ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. Avenida TB3 Jardim América, 3515-7004, 3515-7004 e Belcar, bônus de até R$32 mil, taxas especiais, parcelamento facilitado, revisões de graça e muito mais. Belcar Veículos, boa de negócio. O nosso amigo Humberto Carvalho, acho que o Lucas Andrino deveria dar entrevista, se a versão dele não é jornalismo. Humberto, só se a gente obrigá-lo aqui, né? A gente pega ele numa esquina aí, coloca o microfone na boca e fala, Andrino, fala com a gente aqui, responde o pessoal do Vila. O microfone tá aberto, amigo. Se ele ligar pra gente agora aqui no 99980-8807, ele fala agora. Ontem à noite a gente tentou, a gente abriu espaço, o André Rodrigues tá lá no Goiás praticamente 24 horas por dia. Esse microfone aqui é do Andrino na hora que ele quiser. E seria bacana realmente o Andrino colocar a versão do lado dele, né, do lado do Goiás, pra gente fazer essa comparação, porque a gente ouviu o lado do Vila, o Hugo é um cara muito sério, quem conhece o Hugo sabe disso, mas era bom também ouvir o lado do Goiás, sem dúvida nenhuma. Então a gente espera aí que o Andrino se manifeste a respeito dessa situação. Eu vejo, Thiago, que, e falei isso da outra vez também, na outra confusão que teve no jogo da Serrinha, que para mim a postura do dirigente ela tem que ser diferente. Muitos, não estou aqui nem falando do caso do Andrino, porque o Andrino é um profissional de futebol que veio de fora, mas a maioria dos dirigentes, eles também são torcedores, mas na postura de dirigente ele tem que fazer algo diferente. Não cabe a eles, pelo menos eu vejo dessa forma, essa situação de querer brigar, de querer bater boca, de ofender ou de agredir, não cabe isso. Essa questão de provocação também é mais pro lado do torcedor, e eu vejo dessa forma. Em relação ao que aconteceu em cima da versão do Hugo, é bom a gente deixar isso bem claro, porque o Hugo ali não estava cobrando ou criticando o Goiás. O Hugo estava criticando a arbitragem, né? Na visão dele, a arbitragem errou, não foi bem. É a mesma situação do jogo do Serra Dourada desse ano. Se o Andrino vai na arbitragem contestar ali o erro que aconteceu naquela marcação de pênalti a favor do Vila Nova, e chega um dirigente do Vila que não tinha nada a ver com o assunto, querer provocar o Lucas Andrino se ele tivesse feito essa defesa do Goiás naquele dia. Então cabe, em cima do que o Hugo falou, eu vejo que a atitude do Andrino foi errada. Não precisava disso, não era ele não estava cobrando o Goiás, ele ali, eu não vi ele defendendo o Goiás, ele defendeu a arbitragem, porque a cobrança do Hugo, até pelo que ele diz, era em cima do que ele viu de erro de arbitragem contra o Vila Nova. Então, para mim, essa postura de dirigente, ela tem que ser diferente, ele tem que estar um patamar acima, não cabe esse tipo de situação, mesmo sendo clássico, mesmo tendo a rivalidade, é uma atitude que, para mim, que fica de forma ruim a gente ver isso e ter que debater sobre esse assunto. Aí, assim, eu acho que o Andrino tem tantas preocupações na vida dele, por exemplo, por que ele não contratou um camisa 10 pro Goiás? Porque desde o ano passado ele faz um trabalho abaixo da média? Por que o Mancini precisou
da autorização das pessoas que de fato comandam o Goiás para poder fazer um limpa no elenco do ano passado. Por que o Andrino, nesse ano, montou um time com dinheiro e não deu conta de chegar nem à final do Campeonato Goiano? Eu acho assim que ele tem outras preocupações. Ele podia também reclamar do árbitro. Ele não poderia. O Hugo estava reclamando do erro contra o Vila Nova, ele poderia ter reclamado. Falou, erraram contra a gente também. Não foi falta lá no Matheus. O Andrino é um profissional do futebol. Daqui a pouco ele pode trabalhar na equipe do Vila Nova. Então não é uma postura de um profissional do futebol. Profissional do futebol, que todo dia 5 recebe o salário do Goiás. Ele não é esmeraldino. O Lucas Andrino não é esmeraldino. O Joaquim Edson é. Doente. Morre pelo Goiás. Muito apaixonado. O Paulo Rogério Pereira, a primeira palavra dele foi Goiás. Sangue dele é verde. Sangue de Ale Pinheiro, sangue do Goiás. Vanderlan. João Bosco Luz, esmeraldino doente. O Vanderlan chora pelo Goiás. Chora, é doente. Ali é esmeraldino na essência. O Hugo, vilanovense doente. Policarpo, vilanovense doente. Agora o Andrino é um profissional da bola. Ele é um profissional da bola. Repito, daqui a pouco ele tá na Napolina, tá no Goiás, tá no 13 da Paraíba, tá na Campinense. Então, assim, tem uma diferença grande, né? Tem uma diferença grande. Eu quero a opinião do Jean Lopes também. Você já deixou o seu like aqui no canal do YouTube, gente? Não deixou? Deixa o seu like agora para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Vai deixando o teu like aí, daqui a pouco a gente fala também do jogo em campo, né? Como foi a partida, quem jogou mais, tudo do clássico de ontem. 2 para o Goiás, 2 também para a equipe do Vila. Debate das Ceras, oferecimento Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Imóveis, o like das Ceras do esporte é da Like Imóveis. Mude de vida com a Like Imóveis. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. E Belcar, boa de negócio. Bônus de até R$32 mil, taxas especiais, parcelamento facilitado, revisões de graça e muito mais. Venha para a nossa Belcar Veículos. Jean Lopes, e aí, meu querido? O Matheus faz um apontamento aqui que eu acho que é fundamental. Porque nem todas as pessoas, nem todos os torcedores, têm essa cabeça fria. Tem gente que leva na seriedade da coisa e aí parte pra violência. E tem o jogo da volta que é no Onésio Brasileiro Alvarenga. Então, assim, eu acho um negócio totalmente desnecessário, não tem essa necessidade, né? Estão subindo demais o tom, sem necessidade alguma. A rivalidade é legal, mas eu acho que já tá descambando para um negócio totalmente desagradável. Enfim, quer que você fale de mais uma polêmica envolvendo a diretoria do Vila Nova e do Goiás, nesse clássico de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, Jean Lopes? Tiago, veja bem, eu não vou entrar em juízo de valor e dizer quem tá certo, quem tá errado, porque eu lá não estava, a gente só tem a versão de um lado, não tem a versão do outro, então seria leviano da minha parte tomar partido de A ou de B. A minha preocupação, sabe qual que é? Todos os jogos, todos os clássicos no futebol goiano, o Hugo Jorge Bravo, após a partida, convoca a imprensa e faz um sermão de 1 hora, uma ladainha de 1 hora, falando sempre as mesmas coisas. Eu não estou dizendo que ele está errado ou está certo no lance em questão, mas eu acho que ele tinha que ter outro comportamento, não esse, sabe? A gente poderia estar falando do clássico ontem aqui, que foi maravilhoso, o Matheus falou bem, foi um grande jogo, 4 gols, né? Jogadores jogaram muito bem, jogadores inclusive que a gente nem estava levando em conta ontem, mostrar que são capazes, e a gente está falando de mais essa infantilidade, porque isso para mim é uma coisa infantil. Ele me xingou, ele jogou água em mim. Pelo amor de Deus, isso não é papel de gente adulta, não. O Hugo Jorge Bravo foi lá no Antônio Sola uma vez, criou o maior caso lá com o pessoal do Atlético. Não sei quem estava certo, quem estava errado. Em todos os jogos do Goiás na Serrinha, todos, não são os desse ano, não, são todos que o Vila jogou contra o Goiás, após o jogo, as mesmas reclamações, o mesmo jeito de falar. O Hugo, que para mim é um presidente excepcional, sou fã dele como presidente do Vila Nova, admiro demais. Ele pegou o Vila Nova, uma terra arrasada em 2019, e fez o Vila Nova grande como está, imenso, né? Com conquistas, com evolução em todos os sentidos. A gente tem que falar do Hugo nisso aí. Agora, ele falou, por exemplo, na entrevista, que o futebol vai acabar porque tá todo mundo mimizento. Mimizento tá você, Hugo, que vem reclamar porque o cara te xingou. O ambiente de futebol é assim mesmo, Hugo. Xinga de volta. Jean, me jogou água. Joga água de volta. Só um detalhe aqui. Entendeu? Então... Só um detalhe aqui. Desculpa a interrupção. Você gostava do Vila Nova quando o Vila... Todo mundo assim... Eu tô falando assim escrachado, ok? Todo mundo passava a mãozinha no bumbum do Vila Nova e o Vila Nova ficava calado. O time participou disso. O Goiás fazia o que queria. O que queria com o Vila Nova.
Agora que o Vila tem uma diretoria que responde às coisas, né, que obriga praticamente que o tratamento seja rigorosamente igual. Uma diretoria que coloca o Vila Nova dentro do estado da Serrinha vencendo jogos, que não perde pro Goiás desde 2023, que vai no estádio Antônio Ascioli, faz jogos difíceis, complicados, vence o Atlético lá também. Aí você tá criticando o Vila Nova por isso? Por ter uma diretoria que defende o clube? Primeiro, eu não tô criticando o Vila Nova. Não, você criticou o presidente do Vila, ué. Você não acha, Jean? Só pra você terminar... Só pro Jorge Bravo... Você terminar seu comentário, Jean, muito. Você não acha que se você tá... Só pra você terminar seu comentário, assim, quando você fala assim, faz de volta, se te xingou, xinga de volta, se te jogou água, joga de volta. Você não estaria, meio de certa forma, incentivando a gente a ter violência, aí descambar pro que o Matheus falou, daqui a pouco pode ter algo pior, porque quanto mais tiver bate-boca, mais briga, mais agressão, de que seja jogar água ou ofensa, a gente tá descambando pro lado de piorar, de aumentar uma possibilidade de ter algo mais pesado. Não, eu fiz uma ironia, porque ele que falou na entrevista dele a questão o povo tá muito mimizento hoje em dia, tá tudo todinho, é uma geração que tá... Sabe, isso não existe. Eu não tô falando, Tim, que ele tá errado de reclamar e nem entra em juízo de valor se o Lucas Landrino, diretor de futebol, que eu gostaria que nem estivesse no Goiás, porque é incompetente... Eu não estou entrando em juízo de valor, eu estou falando que todo jogo Vila Nova e Goiás ou Vila Nova e Atlético, o Hugo Jorge Bravo, após o jogo, convocam a imprensa e dá um sermão de 1 hora falando as mesmas coisas. Eu estou falando que a postura dele não é adequada. Eu não estou dizendo que ele está errado ou certo, que eu não estava lá. Agora, veja bem, em vez da gente estar falando do clássico, faz 1 hora que nós estamos falando dessa bobagem aqui. Você tem que saber. Em vez de falar do jogo, que foi excepcional. Você tem que saber se ele está errado ou se está certo. Você falar que ele é mimizento, Você tem que saber. Né? Você vai na casa... reclamar de alguém que xingou... Você vai na casa do adversário. Você é maltratado, joga uma coisa, joga outra. Aí você não pode falar, e ele foi perguntado, né? Ele foi perguntado. Todo clássico, o Hugo aparece. Eu não me recordo de nenhum clássico que o Hugo não apareceu. Não é só clássico, não. Seja na derrota ou na vitória, o Hugo apareceu. Ele apareceu lá contra o ABC, ele apareceu nos 10-0 do Paysandu, ele apareceu na eliminação contra o Atlético no ano passado. Contra o ABC. Então, sim, não é aparecer nesses momentos. Ele tem aparecido em vários momentos, ele foi questionado e ele não foi mimizento. Ele respondeu uma pergunta. E aí você não pode falar que ele tá de mimimi se você mesmo sabe o contexto da situação. Mas foi ele que xingou o povo de mimizento, ele pode xingar? Mas aí foi uma situação que ele viveu. Foi uma situação que ele viveu. Aí é como eu falei. Eu também não falei se o Hugo ele tá certo ou se tá errado. Mas toda vez envolve o Andrino. Toda vez que tem uma situação do Goiás envolve o Andrino. Aí tá certo? Pra mim não tá certo. E aí eu não coloquei quem tá certo ou quem tá errado no fator da ação. Mas eu alertei aquilo que pode acontecer no futuro. E que pra mim vai acontecer. Se alguém não colocar um ponto final nisso, vai acontecer. E ainda elogiei os demais lá do staff do Goiás. Paulo Rogério, Joaquim Edson, Vanderlan Alcântara. Tudo sempre gira em torno do Andrino. E tem acontecido por último. Só pro Jean terminar. E tem acontecido por último, Jean, na Serrinha. A gente teve Vila e Goiás no Serra Dourada, né? A gente teve Vila e Atlético esse ano, né? No Antônio Ascioli, mas esses problemas estão acontecendo na Serrinha. Não estou falando que é culpa do Goiás, não é culpa disso ou daquele, até porque, como o Jean disse muito bem, nós não estávamos lá, mas pelo que a gente está vendo. E o que tem acontecido nessa Serrinha. Eu ainda continuo assim, pensando dessa forma. Para mim, dirigente, ele tem que estar um degrau acima. Essa situação de respeitar o adversário. É meu adversário. Eles não são meus inimigos. Eu não tô ali para brigar. Eu não tô ali para criar confusão. Ainda mais nos dias de hoje. Que daqui a pouco, se começa um bate-boca, começa uma agressão aqui, pode partir para algo muito pior. Então, para mim, dirigente de futebol tem que estar um degrau acima, tem que saber se comportar como tal. 2h09 da tarde agora, o Jean Lopes vai finalizar aqui a opinião dele pra gente trocar de assunto. Mas antes eu tenho que falar aqui do Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. Hospital do Coração de Goiás,
Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Certificação ISO 9001, selo do Inmetro e mais de 90 dias de garantia. Sopema, 100% confiança. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. E também, meus amigos, Alternativa Autopeças. 26 anos no mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. Vai deixando o like, vamos bater aqui os 500. Parabéns, Jean Lopes. Falar a verdade dói muito. Darley Rezende, Jean falando de postura e vocês falando algo que não tem nada a ver com comentário. Wesley Portilho, em momento algum, o Hugo reclamou do zoneamento. Ele falou que o dirigente do Goiás veio falar que ele não poderia reclamar com o juiz. Acorda, Jean Lopes. Nascimento tá ligado com a gente também, obrigado. Aurimar da Silva, valeu demais. O Esmeraldinho de Brasília também tá curtindo aqui o nosso debate. Humberto Carvalho, um abraço pro Otton Lima, Sebastião José, Hugo Almeida também tá ligado, Jean bateu na ferida. Um abraço também pro Vinícius de Oliveira, ligado aqui no canal do YouTube. Vai deixando o seu like. Jean Lopes, pra gente matar o assunto. Finalize o seu comentário, meu querido. 12h10. Então, Thiago, a minha crítica ao Hugo não é se ele tá certo ou errado do que acontece lá nos bastidores que a gente não vê. É sobre todo jogo entre Goiás e Vila Nova e entre Vila Nova e Atlético. Ele tem o mesmo comportamento. Eu acho errado. Veja bem, se ele foi agredido, chama a polícia e faz uma denúncia. Se ele teve lá os direitos dele prejudicado, vai na federação, na CBF, já que é um campeonato da CBF, e faz uma reclamação formal. Agora, ir para o microfone todos os dias, ficar lá com aquela ladainha falando as mesmas coisas, isso pega mal para o Vila Nova, pega mal para o Goiás, pega mal para o futebol goiano. A gente só fica falando disso, não fala do que realmente interessa, que foi o jogaço que teve ontem. E quanto a ser mimizento, né, negócio de ser xingado, veja bem, eu sou xingado aqui no chat do nosso programa das piores coisas possíveis. Das piores coisas possíveis. E eu não me intimido, entendeu? Isso é não ser mimizento. Eu não vou ficar aqui reclamando porque o pessoal me xinga, me ofende, me agride. Aí eu estaria sendo mimizento. Então eu gostaria só que o Hugo, que é um excepcional presidente, repito, sou fã do Hugo. Ele e o Atos, para mim, são os dois grandes dirigentes do futebol goiano dos últimos 15, 20 anos. Mas o Hugo precisa mudar um pouco essa postura, assim, e matar, tipo assim, me agrediu, vai lá e denuncia na polícia. Pronto, acabou o problema.